Fala pessoal, eu sou o Edson e esse é o canal Trading e Valor. Eu quero agora fazer um vídeo um pouco diferente do que eu faço, né? Um pouco não, talvez bastante diferente do que eu faço. Por quê? Tá gravando? Tá gravando. Eu vou responder uma pergunta, vou tentar responder uma pergunta que me fazem com frequência, principalmente quem está começando, né? Quem montou a sua planilha de long and short. Aliás, se não souber o que eu tenho uma playlist que ensina a montar do zero a sua planilha, dá uma olhada no vídeo aí do link. Então, ou a pessoa fez a sua planilha, ou ela comprou a minha planilha. Então, ela tem dúvidas, né? Fala, tá, agora eu tenho essa ferramenta, o que eu faço com isso? Né? Que é uma dúvida legítima. E eu não tenho uma resposta fechada para isso. Né? Eu acho que depende muito da pessoa, do objetivo dela, do tempo disponível que ela tem, do jeito que ela estuda. Então não tem uma resposta fechada. Tem um padrão que todo mundo vê, né? Que é o quê? Que é verificar os dados que a gente tem aqui. Então, verificar, por exemplo, se o meu beta rotation, ou seja, como o meu beta varia com o tempo, está estável, né? Se a minha volatilidade do beta não está alta. Se eu tenho um decay Fuller bom, quanto mais negativo, melhor. Se eu tenho uma carinha de oscilador para o meu gráfico, né? Se o ADF aqui é 95 ou 99 pelo menos, para garantir que eu tenha uma estacionalidade de fato aqui, né? Que é maior a chance de isto ser estacionário de fato, do que você pegar, por exemplo, um 80%, né? Então, eu tenho algumas medidas disso. Mas, eu acho que o que tem que ser feito mesmo, né? E novamente cada um tem o seu processo de aprendizado, não é fechada a resposta. É você olhar e olhar e olhar no outro dia e fazer e tentar e acompanhar. E eu digo fazer e tentar, não necessariamente entrar na operação, tá? Acompanha. Fala, eu vou pegar esse açaí com CEMIG aqui, eu tô achando que ele não está obedecendo os 2 desvio padrão. Eu acho que ele está trabalhando legal no 1.4 desvios. Aí você bota 1.4 aqui e fala, uou, tá, parece que está melhor, né? Tá batendo mais nos extremos e voltando. Então, não tem. Eu dei esse exemplo porque eu achei, essa foi a análise que eu fiz, que eu achei que estava interessante no açaí com CEMIG. E eu busquei a operação, não pegou aqui. Eu entrei pequeno numa operação teste aqui de uma corretora. E isso foi o que eu fiz. Falei, nossa, ele está obedecendo 1.4. E de fato aqui, né, quando eu olhei, ele obedeceu 1.4. Então, tem coisas que você vai desenvolver e vai perceber e vai usar, e não necessariamente coisas que o mercado utiliza. Tá? É lógico que tem o básico, que eu falei aqui para você, que todo mundo olha. E você também pode ver que você está no ponto certo, por exemplo, né? No caminho certo, se tiver uma convergência das suas observações com de outras pessoas. Né? Por exemplo, no grupo do Telegram, se você não sabe, tem um grupo, vou deixar na descrição. No grupo do Telegram, semana passada foi... Não, foi semana passada, a gente está no final de semana. Essa última semana agora, alguém postou lá alguns ativos e sei lá, 3 dos ativos, dos pares, desculpa, eram pares que eu tinha selecionado também. Né? Então teve essa convergência. E depois, no dia seguinte, quando eu fui assistir o Kaplan, da LS, no programa dele, ele falou de um dos pares. Então teve uma convergência. Né? 3 pessoas diferentes olharam e escolheram os mesmos pares. Então isso também é um indicativo. Tá? Então não tem uma resposta fechada para você. Cada um vai seguir o seu caminho. Eu, por exemplo, o meu caminho para forçar o aprendizado foi fazer o canal, foi investir na planilha, né?
e fazendo, e tentando, e olhando. Eu faço todo dia o meu screening, olho os pares todo dia, né? E quando tem mercado, obviamente. E estou sempre olhando, né? E eu estou fazendo isso faz 2 anos já que vai fazer o canal, né? Eu tenho 1 ano e meio de canal, faz 2 anos. E então, esse foi o meu aprendizado, esse foi o meu processo, né? Fazer a planilha, olhar, botar a mão na massa. Fiz o meu robô, né? Então, não quer dizer que isso seja o seu processo. Eu acho que você tem que descobrir o seu. Às vezes, para você, não é, né, é interessante colocar a mão na massa, mas usar uma ferramenta. Então, eu não sei, eu acho que você tem que estudar, ver vídeos, livros, artigos, pergunta, interage com outras pessoas que fazem, né? Eventualmente faça cursos, procure outros canais, tá? Não tem outros canais por aí, dá uma olhada, vê qual que você identifica mais. De repente você fala, não gosto muito do jeitão do Edson, eu prefiro o jeitão do outra pessoa, né? Então, veja com quem você identifica, com quem você se identifica e siga, olha. Então, não tem um processo fechado, tá? Esse meu processo de fazer planilha, fazer canal, me forçar a aprender, é o que funcionou para mim, tá? E, por exemplo, tem gente que eu vi que já tem 1 ano e meio, 2 anos de long e short, que é o que eu tenho, e tá muito mais, né, já tem muito mais experiência do que eu tive, do que eu tenho, né? Então as velocidades de aprendizado são diferentes, né? Então, não sei, acho que é isso. A resposta para quem me pergunta isso, né? Como que eu faço, como que eu começo? É começando. Comece começando. Tirando dúvidas, interaja, veja o seu próprio caminho. Eu não tenho uma resposta fechada para você, tá? Então, eu acho que a constância, o interesse e trocar ideia, eu acho que faz parte do aprendizado. E cada um vai ter a sua velocidade e cada um vai ter o seu jeito de fazer a coisa, tá? Bom, era isso, pessoal. Eu sei que talvez não tenha sido a resposta que muita gente esperava, ou tem gente que pode concordar e não concordar, mas essa é a minha visão, tá? Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo, e não tem um jeito certo. Procure o jeito que é bom para você, que te interesse, te dá prazer e te mantenha motivado. Acho que é o que importa, tá certo? Então, até mais. Tchau, tchau.